A gente está ao vivo na página do Colégio Platão, no Facebook do Colégio Platão, a partir de agora. E para trazer um papo com Maria Lúcia Zapata, nossa coordenadora da educação infantil, do ensino fundamental aqui no colégio. A gente vai conversar hoje sobre as novidades para 2019. Estamos no ar, não estamos, Sininha? Estamos no ar, vamos compartilhar. Isso aí. Então, o movimento é esse, né? A gente já pega ali, né? Recebe a notificação e a gente já compartilha com os amigos nas páginas pessoais. Então, vamos lá. Estamos ao vivo. Deixa eu colocar aqui. Estamos ao vivo. Espia aí. Espia aí. Vamos colocar aqui. Você que está chegando. Olá, já temos o Roberto, a Néia com a gente. Boa tarde, pessoal. Roberto, nosso artista. Nosso artista, a Néia, nossa professora do terceiro ano. Olha a Jane, nossa professora de ciências, já estão aqui com a gente. Que legal, o pessoal vai chegando, o pessoal vai chegando. Esse ano a gente fez um papo lá no comecinho do ano só, né? Sim, comecinho do ano. Esse ano foi corrido, hein? Esse ano foi corrido. E olha só, o ano passado, vamos fazer cobrança ao vivo. Vamos fazer cobrança ao vivo. O ano passado você estava em todas as lives comigo. Vem aqui, prestigiar, incentivar. Porque era lá na sala do chefe, sabe? Agora... Aumenta aluno, aumenta o trabalho. Mas é verdade. Mais, né? E esse ano foi muito movimentado. Muito, graças a Deus. Tivemos muitos projetos sendo desenvolvidos, né? E estamos terminando o ano aí bem satisfeitos com tudo que produzimos aqui nas questões pedagógicas, desde a educação infantil ao nono ano, ensino médio. Eu acho que foi um ano muito produtivo, um ano de descobertas em algumas áreas, porque a gente foi aí estudando a BNCC e tentando entender na nossa escola o que a gente já precisava ir se adequando, né? Uma dessas questões é o nosso próprio material, que está aí sofrendo. Não é uma transformação pedagógica, porque a linha pedagógica do material, ela continua a mesma, né? O pensar pedagógico nosso continua o mesmo. Do ensino fundamental 1 e 2 estamos mudando toda a estrutura, e da educação infantil ele já está vindo bem reformulado, de acordo com aquilo que a gente queria, quando a gente pensa nessas bases que precisamos trabalhar na educação infantil, né? Para que a gente consiga trabalhar o lúdico, mas não perdendo sempre os objetivos pedagógicos do brincar também. Tudo tem um objetivo pedagógico e um pensar pedagógico na escola. E as crianças... Até as festas, né? Tudo. Até as festas, inclusive as festas. Né? Elas precisam ter significado. Senão não há por que existir dentro da escola. Então, o contexto escolar ele precisa ser pensado como um todo, né? Tudo que é construído dentro da escola, ele tem um propósito e um objetivo de acordo com a faixa etária de cada criança. Inclusive, quando fazemos uma festa ou chamamos os pais para um projeto, eles vão vir para o filho adequado àquela idade. Então, a gente nem nas festas mistura as estações. A gente, quando é educação infantil, é pensado para a educação infantil. Fundamental 1 e sempre unimos o Fundamental 2 ao médio, porque ali já são adolescentes e já estão focados ali no mesmo propósito, né? Eu falei das festas, gente, porque eu sei que algumas pessoas olham para a escola e eu confesso que lá atrás, né, antes de eu começar a trabalhar com educação, antes de estudar e pesquisar educação, às vezes eu mesmo olhava para as festas em escolas e falava, gente, isso daqui parece que é só para encher calendário, né? Pode até ser que numa escola ou outra isso aconteça, mas pelo menos aqui no Platão, todas as vezes que eu converso com a Dininha a respeito de cada situação, de cada evento que vai acontecer, tem uma justificativa, tem uma proposta pedagógica, ela já traz um autor, uma autora para poder justificar aquilo que é praticado. Então, olha só, isso tudo tem um processo envolvendo que resulta em algum tipo de aprendizado para as crianças. Isso é fantástico. Nós não podemos deixar de pensar e de ver o indivíduo como único, então nós também tomamos esse cuidado. Por isso que falamos, não só falamos, mas vivenciamos
e mostramos para a comunidade escolar os trabalhos relacionados à arte e à cultura, certo? E nas questões pedagógicas, quando dizemos que olhamos cada um em particular, é porque olhamos cada um em particular. As crianças, os adolescentes, eles são chamados pelo nome, porque isso para eles é muito significativo, eles serem reconhecidos como indivíduos únicos. E quando falamos do processo pedagógico, a gente sempre trabalha na questão de como está pensando essa criança, como você lê este aluno, que objetivos você está vendo para a sua turma e para cada um individualmente. Então eu diria que as professoras e os professores, eles têm muito trabalho aqui, porque quando se fala em planejamento, eu não penso só no conteúdo, mas eu tenho que também aprender a pensar naquela turma específica e nas particularidades que lá se encontram. Então, às vezes, um professor que leciona em 2 turmas de 6º ano, talvez precise pensar em 2 modos diferentes de atuar em sala de aula para que ele consiga alcançar todos os alunos, certo? Eu acho que isso é muito importante. Por isso que quando nós falamos em construir a aprendizagem do indivíduo, existe o todo, mas existe o único. Então, às vezes, como eu ensino uma criança a pensar, a outra fica ali com seus pontinhos de interrogação, né? E fazendo questionamentos, nós vamos entender de que forma este outro está pensando, porque ele está com dúvida. Então, vamos lá. Agora eu vou responder conforme você está pensando as suas dúvidas. Então, isso é muito importante. E as professoras da educação infantil e ensino fundamental, principalmente, porque eu acho que essa base, ela é primordial na vida de qualquer indivíduo. É a formação de tudo, né? Ali, se a coisa não acontece de maneira correta, se não há uma boa formação, os reflexos vão aparecer lá em cima, inclusive no ensino superior. Podemos comprometer a vida do indivíduo para o resto da sua escolaridade, certo? Quando começamos a pensar em educação infantil, nós pensamos em quê? Numa criança. E criança precisa brincar. Então vamos pensar de que formas lúdicas vamos trabalhar todas as habilidades, todas as competências necessárias para que quando a criança ingresse no ensino formal, que seria o ensino fundamental, ela esteja pronta e saudável emocionalmente para que sua alfabetização se conclua de forma tranquila e satisfatória. Mas a base disso tudo é uma educação infantil bem feita, né? Então a gente tem que pensar em cada detalhe. A música, a arte, a educação física, não está aqui preenchendo o buraco. Ela está com objetivos específicos e tudo isso, Ronaldo, ela cria conexões, sinapses, muitas coisas que a gente poderia ficar horas falando, que quando eu falar, então agora vamos aprender a ler e escrever, em 45 dias está todo mundo lendo e escrevendo, que seria um tempo ideal para que a criança que está com todas essas competências aí tranquilamente construídas, construa todo o processo de alfabetização. E ela vai muito tranquila. E eu falo isso por quê? Porque quando fazemos as intervenções corretinhas ali no 1º ano, as intervenções que as crianças precisam para que avancem de um nível ao outro, em 45 dias a criança pode estar de um nível que a gente chama de pré-silábico alfabético tranquilamente, sem sofrimento. Mas se faltou pular, brincar, rolar, cantar, atuar, pintar, talvez eu tenha que parar um pouquinho e vamos lá. Vamos para o pátio, vai ficar uma defasagem. Trabalhar a psicomotricidade, o corpo, a arte, né? O teatro ele é esplêndido, né? É verdade. Porque a criança vai trabalhar toda a linguagem oral. Essa oralidade é muito importante também na educação infantil. Aí entramos no ensino fundamental com todas as habilidades, inclusive essa novidade do material que estamos utilizando, que é esse maior. A gente vai trazer aqui, olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Foi isso aqui que eu me apaixonei. Gente do céu, Então assim, a gente continua com esse grupo que da material editora moderna. Isso. Esse material, ele vem para 5 anos. 5 anos, infantil 5, tá? Esse material está dentro do Sistema Único de Educação, tá? Nós fizemos... ainda a gente continua com a parceria com a Moderna, que a gente começou esse ano.
que é um dos maiores grupos editoriais dentro da educação no mundo, né? Então, quando a gente ficou insatisfeito com algumas questões, né, do material, daquilo que a gente já vinha utilizando, porque o que aconteceu esse ano? A BNCC foi homologada e o ano começou. Sim. Então, a gente foi ali fazendo uma análise dos ajustes que seriam necessários para que a gente, dentro do tempo que já foi estabelecido, fizesse as adaptações necessárias. E eu fiquei um pouco insatisfeita com o que vivemos dentro do material, então a gente buscou um pouco fora, porque eu vi que precisávamos de ou que ele fosse atualizado ou que houvesse algumas modificações. E nessa busca eu achei ali dentro mesmo, já com esse pessoal que a gente já vem trabalhando, esse material riquíssimo, e a novidade dele, além do que os pais já estão acostumados, é esse trajeto I. E quando eu comecei a ler de trás para frente, eu sou curiosa, né? Você tem hábito também? Eu comecei a ler atrás, né? As questões atrás, ele não problema, porque ele vai ser todo desmontado. Aí, o objetivo dele é esse mesmo? Isso, ele vai ser todo ele desmontado? Vai ser todo desmontado para as crianças. É porque quando você for virar, a gente montou. Aí talvez alguém que está lá do destacando. outro lado fala assim, ih, o material é fraco. Não, ele vai ser O destacado. propósito dele é esse. A criança receber a prova. Olha só. Então isso daqui ele não vai levar para casa. Não, depois leva, né? Depois a gente faz todo o conjunto para levar. Mas assim, mesmo que vá para uma tarefa de casa ou volte dentro de uma classe, depois a gente agrega de novo. Mas as habilidades que a gente precisa trabalhar, ele está tudo aqui dentro. Aqui é para ele fazer provavelmente uma plantação? Plantação de ciências aí. É para aula de ciências. Esse seria a aula de ciências, porque ele vem tudo junto. Ele vem as anotações. Isso. Tem explicação do porquê da atividade aqui. Isso. Então ele está muito construído dentro daquilo que pensamos. Né? Ele tem o caminho do alimento. Isso, ele vai mudando assim, ele trabalha todas... Gente, esse negócio do caminho do alimento me faz sempre pensar o seguinte, né? A nossa molecadinha hoje não conhece de onde às vezes vem o frango, né? Acha que o frango que está lá no supermercado já nasce ali empacotado, né? Coisa é um pouco assim. E hoje a gente precisa até explicar isso na escola, né? Então, assim, o que me chamou a atenção aqui é que nós trabalhamos com todas as habilidades e em todas as 7 especialidades que temos na educação infantil, eu consigo pegar esses objetivos já dentro do material, certo? Lembrando que isso aqui é a última etapa. A criança já foi para um pátio, ele já foi para um laboratório, ele foi na sala de música, foi lá no teatro. Isso aqui é só a parte do registro, né? Então, tem assim, mais coisas aqui. Ele vai só nos servir naquilo que a gente já trabalha. Na verdade, você trouxe um kit de coisas. Esse já é do ensino fundamental. Esse aqui é fundamental? Infantil eu só trouxe esse, que foi a novidade, tá? Beleza. Tem um grupo de 3 anos aqui, ó. É o livrinho que eles já trabalhavam, assim, bem num novo formato, né? Que é o livro texto deles. Então, esse já... Esse aqui é para trabalhar texto com eles? Ele trabalha todas as áreas também. Olha só que bonito. Então, ele... Só mostrar para o pessoal. Ele trabalha todas as áreas, linguagem, matemática, né? Ciências e natureza. Então, isso nossos pais já estão acostumados. E essa novidade aqui do material, onde vem trabalhando essas habilidades de forma mais prática, com brincadeiras, com a música, com o corpo, com a psicomotricidade, com a arte. E aqui depois ele volta e faz um registro. Muito tranquilo e muito gostoso, muito prazeroso. No ensino fundamental, então, também o que aconteceu? Novidades. Eu fui pesquisando, fui até São Paulo, fomos convidados para conhecer um pouquinho mais. E a gente pensando em fazer a mudança só em 2020, fui estimulada pela nossa diretora, já que você já sabe que vai mudar, já vamos mudar então. Porque, né, a gente estava, eu fiz uma análise mais profunda e falei, não, está super adequado, porque agora a gente tem as habilidades socioemocionais. Isso aqui envolve aquilo que é chamado de cultura maker, alguma coisa? Não, esse aqui, o aprender a pensar e o aprender a ser, envolve as questões das habilidades socioemocionais, que a gente já trabalha aqui no colégio, né? Mas que agora, por ser uma obrigatoriedade da BNCC, os materiais que estão sendo atualizados já estão vindo
Também dessa forma. Quer dizer, agora, isso. Digamos assim, aquilo que a gente já fazia como práticas, isso. De alguma forma vai ter um registro, formalizado isso. Também isso. Em materiais. Então, o que é aprender a pensar e aprender a ser? É aquilo que a gente já trabalha aqui na escola. O aluno reflexivo, o aluno se identificando como um indivíduo no meio em que ele vive, o aluno lidando com as suas emoções no ambiente em que ele está. Então, é aquilo que a gente já trabalhava, mas agora, já que a gente já também vem com essa obrigatoriedade do registro, né? Então, ele vem de uma forma bem interessante de trabalhar aqui. Só de repente abrir aqui para a gente mostrar pro pessoal, porque, olha só, eu achei, assim, ao folhear, achei super bacana essa página aqui, né? Olha só, vamos ver se dá para mostrar. Tá mostrando, né, Márcia? Márcia hoje trabalha com a comunicação e está nos acompanhando. Tem fotografias aqui de gente, de garotadinha na cozinha, da garotadinha estudando, né? De gente, aqui parece que é um garotinho com um outro, né, rapaz ou um pai, alguma coisa assim, rastelando. Quer dizer, mostra um pouquinho o funcionamento do trabalho, né? As abelhas, olha só, muito legal. Material muito bonito, né? Material muito bonito. E aí a função disso tudo é mostrar um pouquinho para a criança como ela está conectada a uma série de coisas. Isso. Quer dizer, eu não estou sozinho. Não. Eu tenho que trabalhar com minhas emoções o tempo todo, enquanto eu trabalho, enquanto eu construo. E de certa forma, também eu diria para você que quando a gente fala sobre a cultura maker, que é essa novidade também que está chegando, porque nós teremos essa sala maker na escola, que seria a cultura do fazer. Então, a sala maker, ou esse trabalho, né, essa cultura maker tem a ver com fazer, com realizações. Realizações. O que lembramos? Empreendedorismo. Entendeu? Legal. Então, o aluno vai aprender a consertar, a construir e também a criar projetos. Então, o que é o empreendedorismo? O que a gente já vê, as jovens talentos, né? Sim. Olha, criei esse produto, lancei no YouTube, a coisa foi e ficou famosa. Então, através dessa cultura maker, que é a cultura do fazer, também a gente vai estimular nossos alunos desde pequenos, tá? Desde o infantil 5, eles já entram ali nessa cultura do entrar nessa sala, onde teremos, de forma prática, uma bancada com ferramentas, serrote mesmo, um martelo. Uau! Tudo muito isso! Muito material reciclado ali, uma impressora 3D. Teremos então o quê? Objetos disponíveis para o aluno, dentro já de propostas pedagógicas bem estabelecidas, para incentivá-los, né? E ensiná-los a consertar coisas que estragaram, a construir algumas coisas, mas o que eu acho que é mais interessante, incentivá-los a criar coisas novas. Porque a gente tem que lançar nossos alunos hoje nesse mundo. Eu acho que nós educadores temos que sempre olhar para o futuro, né? O conhecimento que temos do passado e de tudo Sim. que já lemos e aprendemos, mas o jovem de hoje ele precisa de um novo olhar. E o empreendedorismo, a educação financeira, ela vai ter que estar presente aqui na escola. Então, eu acho que essas novidades, elas precisam chegar até nossos pais, né? Porque na reunião no início do ano eles Sim. saberão com mais profundidade sobre tudo isso. Mas é uma préviazinha. Inclusive, uma coisa interessante, só fazendo uma parte aqui, é que dentro dessa cultura maker, a gente trabalhou um pouquinho, eu estava lá com o Diego, e eles trouxeram alguns materiais ali para trabalhar com a robótica. E ali eu fiquei olhando, né? E o Diego do meu lado, então ele construiu, eu fiquei só olhando, né? Falei, opa, me saí bem, né? O professor Diego está aqui. Mas o que é interessante? Os nossos alunos que já possuem a educação tecnológica e alguns já vão mais aprofundados na robótica, no extracurricular, nós teremos nessa sala novas possibilidades de se lidar com a robótica usando outros tipos de materiais. Então, nós temos a ferramenta Lego dentro dessa sala da educação tecnológica da Zoom, aqui na escola, e nessa sala onde teremos a sala maker ali, também vendo a robótica com outro olhar. Então, os alunos verão novas possibilidades com aquilo que eles já trabalham. Então, acho que vai
ampliar esse horizonte aí dessa visão tecnológica de futuro, certo? Bom, você acredita que a gente já tem 20 minutos? Já. Eu falei que é rapidinho, né? Tudo é rapidinho. Aqui estou pegando agora material, ó. Gente, de verdade, viu? Isso daqui eu quero falar um pouquinho também, até porque o nosso tempo já está indo, né? A gente está papeando sempre os 20 minutinhos. E aí no começo do ano eu vou trazer a Tininha aqui novamente para a gente voltar a conversar. E, por sinal, o pessoal todo da sua equipe já está em treinamento. Já que coisa linda! Treinamento para 2019, gente. Não é aquela coisa da semana pedagógica que acontece sim, né, em janeiro, se trabalha às vezes 1, 2 semanas. Aqui no Platão geralmente é bem uns 15, 20 dias de trabalho, mas a gente já começou. Coisa linda, né? Quer dizer, o pessoal entra em sala dominando tudo mesmo. É assim, o material do Ensino Fundamental 2, a linha pedagógica dele é a mesma, tá, Ronaldo? Esse ano nós usamos o livro didático, que era o Araribá Plus. Sim. Essa é uma nova estrutura do Araribá Plus dentro do sistema Uno. Então o livro não houve modificação de material novamente, tá? Houve uma modificação na estrutura desse material. E claro, eles utilizarão a mesma plataforma que já estávamos utilizando, que é uma plataforma LMS, onde eles podem acessar ali algumas questões com o professor em sala de aula, mas teremos novos recursos também. O Flávio Vicente esteve aqui essa semana, ele é o supervisor coach do Uno, e ele explicou todas essas questões novas já para os professores estarem se inteirando. Então, uma novidade é que os professores não receberão mais esse material físico. Eles vão estar todos Cada professor terá o seu iPad com tudo digitalizado. E o que é interessante para que os pais saibam, né? Se o professor for passar um vídeo em sala, trazer um novo recurso, tudo já estaria muito mais fácil. Então a gente está alfabetizando os professores nessa nova cultura digital, porque eu acredito que o futuro será todo mundo, né, utilizando a cultura digital, mas a gente tem que estar bem estruturado e vamos avançando aí. Então, os recursos para a sala de aula, para que as aulas se tornem mais dinâmicas, mais atrativas, mais aprofundadas, fazendo pesquisas ali com os alunos, mostrando caminhos onde eles podem se aprofundar, online, já ali em sala de aula, os alunos terão então todas essas possibilidades para que eles se aprofundem nos seus conteúdos. Mas o que eu gostei muito desse material, desde que eu vi pela primeira vez, e eu vi primeiro o material ainda antes da gente pensar em adotar, né, em fazer, porque como você disse, a gente continua trabalhando com o mesmo, é quase como se fosse o mesmo material, mas visualmente a forma de organização estrutural é um pouco diferente. Eu amei muito o visual, achei muito moderno mesmo, né, muito leve para garotada. Olha só que lindo, isso aqui é uma página, né, com conteúdos, então as páginas não estão carregadas, né, um excelente equilíbrio entre imagens, textos, ilustrações, atividades, quer dizer, está muito bacana. Material de matemática, de ciências, assim, muito bem feito mesmo. É o que há de melhor, né? É o que há de melhor. E o bom é que ele é bimestral, certo? Então, o que eles pensaram? Não é uma apostila pesada, né? Sim. Os alunos podem usar tanto o fichário como trazer os livros para aula. Sim. Eu aconselho a trazer no fichário para que os senhores não percam esse material. Sim. Né? Mas aí, quando chegar o segundo bimestre, essa parte fica em casa e eles receberão, então, o segundo, depois o terceiro e quarto bimestre. Fica mais fácil o manuseio, né? O peso diminui, né, Ronaldo? Sim. Fica tudo mais gostoso. E organizado também. Gente, olha, nós já passamos os 20 minutos, mas eu quero fechar a nossa conversa. Na verdade, assim, tem tanta coisa para falar com a Tininha que é maravilhoso, né? E eu fico sempre encantado, uma delícia. E olha, eu diria o seguinte, você que às vezes ainda não escolheu a escola para o seu filho para 2019 e talvez alguém tenha indicado para você assistir esse vídeo,
vem aqui no colégio para conhecer, para conversar, porque a quantidade de ações, de projetos e do que tem sido feito para a educação é fantástico, né? E uma das preocupações, que é um assunto, inclusive dá para a gente conversar numa outra hora com a Tininha, né? Uma das preocupações da escola tem sido esse processo de alfabetização lá dos pequenininhos, porque todo pai, toda mãe que está ligado aí nas informações de educação sabe que hoje a garotadinha tem saído muitas vezes da escola sem saber ler e escrever direito, né? Cálculos matemáticos básicos. E olha, a Tininha tem uma preocupação com isso, e as práticas pedagógicas aqui no colégio têm levado nossos aluninhos a escrever muito cedo e com qualidade. Então, assim, é letramento de coisa fina. E já que estamos falando de coisa fina, né? Olha só isso. Esse daqui é um de outros tantos livros. Esse daqui é porque, né, a nossa mocinha que está aqui, né, é sobrinha, então é a nossa celebridade aqui, que é a Sofia Leonel. Mas olha só, conta um pouquinho rapidamente para a gente desse projeto que foi ontem, foi a noite de autógrafo desse projeto. Esse projeto ele é construído no segundo ano do ensino fundamental, que é a fase onde a gente contempla o processo de alfabetização, certo? Então, quando a gente já chega com o primeiro ano se conclui com as crianças alfabéticas. Na verdade, a turma já começa a trabalhar as questões ortográficas, porque o nosso sistema não é alfabético, ele é ortográfico, né? Sim. E chegando ao segundo ano é a fase de contemplação, ali onde vai se consolidar o processo de alfabetização. Então, nossos objetivos é que as crianças concluam esse processo estando com uma alfabetização, com a escrita construída ortograficamente e sendo portadores de textos e bons leitores. Eles precisam sair já do segundo ano com uma excelente compreensão leitura e trabalhando algumas habilidades interpretativas e reflexivas, certo? Terceiro, quarto e quinto ano a gente tem investido intensamente nessas questões de compreensão leitora, análise interpretativa e uma análise reflexiva, porque eu preciso ser crítico sobre qualquer texto que chegar em minhas mãos e não ser um leitor passivo aceitando tudo como verdade, né? Eu acho que nós temos que ensinar isso já desde os nossos pequenos. Então começamos com as produções textuais e o segundo ano constrói, junto com esse projeto da Estante Mágica aqui, um livro de histórias. Foi um livro construído a muitas mãos, porque eu diria que vai as duas mãozinhas da criança e as da professora. Sim, com a mediação, mas o texto vem deles. A professora toma muito cuidado na sua mediação para não tirar o significado da história que a própria criança construiu. Então, a historiazinha que está aqui é um livro de historinha criado pelo próprio aluno, pela própria aluna, gente. Então, vem o texto e a ilustração, como qualquer livro infantil. Sim, olha que você só. compra. E a própria criança que fez isso. Então, Olha a gente já manda depois tudo pronto para lá, porque já vem tudo diagramado, né? A criança já constrói o texto e os desenhos e as ilustrações, devolvemos para eles e eles devolvem então o livro para a gente pronto. E os pais cada aluninho, cada aluninha lançou o seu livro ontem. Certo? Eles tiveram cada um 15 minutos para fazer o lançamento do seu livro, explicar para os pais como a história foi construída, quais sentimentos foram envolvidos, dificuldades, habilidades. Então eles se apresentaram. Os pais podem comprar... Autores e autoras, gente. Noite de autógrafos. Esse foi o nome da noite. Os pais compraram a quantidade que quiseram, tá? E depois eles, inclusive, podem adquirir a segunda edição, se quiserem. Eles podem pedir mais, se necessário for. Mas o mais interessante é a competência da escrita, né? Da criança, porque ela construiu essa história e ela viu que ela já é uma escritora. Sim. Né? E podemos construir o segundo, terceiro, quarto livro até a conclusão de um quinto ano. Essa criança aqui pode ter já 4 livros lançados no mercado. Gente, pensa só no estímulo para uma criança, né, de ver o livro que ela fez, né, porque ela escreveu. Então cria todo aquele ambiente. Isso cria um estímulo para a escrita e cria um estímulo para a leitura.
Porque geralmente pessoas que gostam de escrever são pessoas também leitoras. Então eu crio uma paixão pelos livros que nós aqui no Brasil carecemos demais, né? O brasileiro, né, lê hoje muito no universo digital, mas textos curtos, textos rasos. A cultura do livro no Brasil ainda está longe. A gente está vendo aí várias editoras, inclusive com problema, fechando. A Saraiva, que é a nossa grande editora do Brasil, com a dificuldade financeira, passando por toda uma readequação, compra por parte de outro grupo empresarial. Quer dizer, olha só, e a gente está mexendo aqui na escola, né, com as emoções das crianças. Em cima desse projeto. Isso é fantástico. Houve um incentivo das professoras esse último bimestre para que elas fossem à biblioteca fazer as trocas de livros, e, para nossa surpresa, em 40 dias nós tivemos um aluno que leu 68 livros. 68 livros. A que leu menos leu 22 livros em 40 dias. Então nós incentivamos sim a leitura, porque o prazer de ler acho que vem de nós, e quando nós temos esse prazer nós passamos para o outro, e sabemos, né, Manuel, o quanto a leitura nos torna pessoas melhores, o quanto a leitura desenvolve em nós todas as habilidades necessárias para que a gente lide não só com as pessoas, mas para que a gente possa ser formador de opinião, sem manipular o outro, mas sim levando o outro a uma reflexão. Eu acho que sem ler, nós não seríamos pessoas tão felizes. E a gente está aqui do lado de uma leitora compulsiva. Olha só, eu quero agradecer, né, todo mundo que entrou, que mandou recadinho, que bateu palmas, que mandou coraçãozinho, mas eu quero fechar com o comentário da Aline Adami, uma mãe carinhosa, que é mãe aqui do Platão, né, e que mandou um recadinho pra gente. Isso, que é também uma querida, né? E a Aline escreveu assim: que vontade de estudar novamente. Aqui em casa vamos deliciar acompanhando as meninas nesse super colégio. Então, Aline, e a todos os pais e mães que apostam na gente, obrigadão. Obrigada. Tininha, obrigado pelo carinho mais uma vez. É um prazer. Eu sei que nessa época do ano a agenda é difícil, mas tirou um tempinho. Prazer. Prazer sempre é meu. Obrigada. Tá bom. Gente, valeu mesmo pelo carinho. Se você espiou um bocadinho o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes pessoais para que as outras pessoas possam conhecer um pouquinho da nossa proposta, e não só para que tragam um filho ou a filha aqui para o colégio, mas para que possam pensar que sim, no Brasil existem iniciativas que estão dando certo no que diz respeito à educação. E a gente aqui é sim um exemplo disso. Um abraço para todo mundo, beijo, ótima noite.